Vamos, né? Bom, pessoal, bem-vindos a mais um encontro da reta final e agora com Direito Civil, que eu chamei em todos os nossos encontros de prática civil. E lembrem que a gente chama desse jeito porque a prova da OAB FGV, desde a primeira fase, é sempre uma prova prática. Então vamos lá, o nosso encontro é concentrado, né? Então vamos lá. Nós vamos começar por parte geral do direito civil. E dentro de parte geral do direito civil, nós começamos com o regime das incapacidades. Lembrem que o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.156 de 2015, alterou drasticamente o regime das incapacidades no Brasil. De modo que, agora no Código Civil, não há mais hipótese de incapacidade em razão de deficiência ou enfermidade. Então, quando a gente diz que não é mais hipótese de incapacidade, isso traduz para a nossa prova objetiva uma grande dica. Qualquer assertiva da FGV que disser que fulano é incapaz em razão de alguma deficiência ou de alguma enfermidade, essa assertiva estará errada. Sem ter medo, sem ter receio, pode ter certeza de que a assertiva estará errada. Por quê? Em razão do Estatuto da Pessoa com Deficiência, reconhecer a dignidade das pessoas com deficiência afastou a incapacidade dessas pessoas. E como que ficou o regime das incapacidades? Aí o artigo 3º diz para nós que absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos. Isso significa que dentro do Código Civil, somente os menores de 16 anos é que realmente serão considerados absolutamente incapazes. Traduzindo, frente a casos práticos que a OAB nos traz, se a OAB me fala que alguém está em estado vegetativo, se alguém está com Alzheimer em estágio avançado, essa pessoa será considerada absolutamente incapaz? Não. Por quê? Porque a lei agora diz que apenas os menores de 16 anos é que são absolutamente incapazes. Negócios praticados por absolutamente incapazes vão ser nulos. Lembrem também que no direito civil existe diferença entre o que é nulo e o que é anulável. Essa é uma grande dica para a prova objetiva e que agora eu reviso com vocês para deixar mais fresco na nossa cabeça para o dia da nossa prova. Há diferença entre o que é nulo e o que é anulável. Então, olha só, quando o legislador diz que determinado vício é nulo, significa pela própria expressão. É nulo, é estragado, é viciado. Já quando a lei diz anulável, significa que tem prazo para promover a demanda. É como se o legislador falasse anulável, se anular dentro do prazo. Então, todas as vezes que o Código Civil falar que algo é anulável, vai ter prazo para anular. Negócios praticados por absolutamente incapazes vão ser nulos. Nulo, estragado, viciado. E aí, o artigo 169 do Código Civil diz para nós que, quando o negócio for nulo, não tem prazo para ajuizar a ação. Agora, o artigo 69 diz isso, diz essa informação de forma técnica. Diz o artigo 69, não convalesce pelo decurso do tempo. Lembrando que convalescer fica bom? Não convalesce pelo decurso do tempo, não fica bom porque passou muito tempo. Portanto, negócios nulos não tem prazo para ajuizar a ação. É nulo, estragado, viciado. Então, se a FGV me diz, dentro daqueles casos práticos, que fulano celebrou um negócio tendo 15 anos, hoje ele está com 25 anos, continua sendo nulo, porque não convalesce pelo decurso do tempo. Agora, quando o Código Civil diz anulável, aí vai ter prazo? Sim. Negócios praticados por relativamente incapazes, artigo 4º do Código Civil. Negócios praticados por relativamente incapazes serão anuláveis. Então, gente, anulável o negócio celebrado por relativamente incapaz. E aí tem prazo. O prazo é disciplinado no artigo 178 do Código Civil. Para um negócio realizado por relativamente incapaz vai ser anulável no prazo decadencial de 4 anos. E a contar de quando foi feito o negócio?
Não. A contar de quando cessar a incapacidade. Todas essas informações nós precisamos saber lá para a prova da OAB? Precisamos sim. Então, se a OAB me diz que o negócio foi praticado por relativamente incapaz, vai ter prazo para ajuizar a ação? Sim. Prazo decadencial de 4 anos, a contar de quando cessar a incapacidade. Não de quando foi feito o negócio, a partir de quando cessar a incapacidade. Claro que a gente pode promover uma ação para anular esse negócio antes de cessar a incapacidade. Claro que pode. Então, por exemplo, o negócio foi celebrado por um rapaz com 16 anos. Ele é relativamente incapaz. Esse negócio é anulável. Dá para ajuizar a ação antes dele completar 18 anos? Dá sim. A lei diz que o prazo começa depois que cessar a incapacidade. Mas é claro que o relativamente incapaz pode mover a ação anulatória antes de cessar a incapacidade. Então, olha só. Outra dica que nós estudamos durante o curso foi o seguinte, principalmente pensando em prova objetiva. Os prazos do Código Civil, na sua maioria, são prazos de decadência. A maioria dos prazos do Código Civil são prazos de decadência. Prazos de prescrição no Código Civil só em 2 artigos, artigo 205 e 206, que fala das ações condenatórias. Então, olha a dica que a gente faz de novo, reforça para a sua prova objetiva. A maioria absoluta dos prazos do Código Civil são de decadência. Prescrição apenas artigo 205 e 206, que vai falar das ações condenatórias. Como assim? Eu quero reclamar contra a seguradora que não pagou o seguro contratado. Eu quero, então, uma condenação em face da seguradora? Sim, o prazo de prescrição é de 1 ano. Foram fixados alimentos e esse pai não está pagando os alimentos já fixados. Eu quero uma condenação do pai, uma quantia em dinheiro, para que ele pague efetivamente essa quantia em dinheiro? Sim. Prazo de prescrição de 2 anos. Quero mover uma ação de indenização por danos morais. Quero, então, a condenação do réu? Sim. Em dinheiro? Sim. Ação condenatória. A ação para reparação de danos é de 3 anos, prazo de prescrição. Cobrança de dívida? 5 anos, prescrição. Quando for uma ação condenatória, os prazos são de prescrição. O resto é tudo prazo de decadência. Outro grande macete para a nossa prova objetiva. Então, olha só, quando for anulável, o prazo vai ser de decadência. Quais são os relativamente incapazes? Os relativamente incapazes são aqueles entre 16 até 18 anos, os pródigos. Pródigos são aqueles que gastam demais comprometendo a sua subsistência, como, por exemplo, um viciado em jogo, que no dia que recebe seu salário, perde ele inteiro, seu salário inteiro numa mesa de baralho. Ainda, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Aqui a lei diz que precisa de um estágio de dependência. Ou dependência ao álcool ou a dependência ao tóxico. Para que a pessoa seja considerada relativamente incapaz, realmente tem que estar nesse estágio de dependência. Traduzindo, o STJ diz que quando uma pessoa vai para uma festa, usa bebida alcoólica, usa bebida alcoólica e usa qualquer tipo de tóxico, essa pessoa não será considerada relativamente incapaz. Porque para ser relativamente incapaz, tem que ser um ébrio habitual, um viciado em tóxico. A última hipótese, a lei vai dizer, aqueles que, seja por uma causa permanente ou transitória, não puderem exprimir sua vontade. Seja por uma causa permanente ou transitória, não puderem exprimir sua vontade. O exemplo clássico é alguém que está em coma. Ele não consegue, seja por uma causa permanente ou transitória, não consegue exprimir sua vontade. E o rol dos relativamente incapazes acabou. E quando você vê o quadro inteiro dos absolutamente e relativamente incapazes, você realmente pode perceber que nenhuma hipótese trabalha qualquer tipo de enfermidade, nenhuma hipótese trabalha deficiência. Por isso que no Brasil não é mais causa de incapacidade, deficiência ou enfermidade. Deficiência e enfermidade estão fora do regime das incapacidades. Logo, a gente, olhando esse cenário todo, a gente se pergunta, e como que faz com aquela pessoa que está em estado vegetativo? Que está com Alzheimer em estágio avançado e não reconhece nem a si mesmo, nem seus familiares?
Essa pessoa tem como ela se enquadrar em uma dessas hipóteses aqui? Tem. Essa pessoa com Alzheimer estágio avançado, em estado vegetativo, ela não consegue exprimir sua vontade, seja por uma causa permanente, seja por uma causa transitória. Logo, por não conseguir exprimir sua vontade, ela será considerada relativamente incapaz. Sou um pouco esquisito, né? Em estado vegetativo e é relativamente incapaz? Sim, é isso mesmo. A última dica para a nossa prova é a seguinte. O artigo 4º traz as hipóteses de relativamente incapazes. São 4 hipóteses de relativamente incapazes. Negócios praticados por relativamente incapazes serão anuláveis no prazo decadencial de 4 anos. Artigo 4º, 4 hipóteses, 4 anos. Prazo decadencial de 4 anos a contar de quando cessar a incapacidade. Esses são os incapazes dentro do Código Civil. Lembrando de novo que a gente comentou durante o curso. Qual é o perfil da prova da FGV? Ela, numa mesma questão, abordar se a pessoa é relativamente ou absolutamente incapaz, e na mesma questão dizer que se aquele negócio por aquela pessoa celebrado é nulo ou anulável. E é por isso que a gente estuda juntos, porque a gente estuda sempre com foco, do jeito que a FGV nos cobra. Pois bem, agora a gente passa para direito das obrigações. E dentro do direito das obrigações, lembrem que a questão, quando versa sobre direito das obrigações, fala da presença de um devedor e de um credor. E quando a gente fala devedor e credor, é natural vir à nossa cabeça devedor e credor de dinheiro. O direito das obrigações abrange esse raciocínio mesmo. É direito das obrigações quando alguém deve dinheiro para outra pessoa. Agora, essa noção é muito rasa. Lembrem que direito das obrigações é mais profundo do que isso. Então, vamos aprofundar, vamos entender como é a matéria para poder conseguir resolver as questões da FGV. Quando uma pessoa deve dinheiro para outra, o direito das obrigações olha esse cenário e diz que o devedor é devedor de uma obrigação de dar dinheiro para o credor. Então, olha só, o que compreende a obrigação de dar? Compreende pagar uma quantia em dinheiro, compreende entregar uma mercadoria, compreende, inclusive, restituir. Como assim restituir? Restituir é uma palavra técnica usada dentro do Código Civil. E significa o quê? Exemplo? Eu pego o carro emprestado da minha irmã. Eu tenho a obrigação de devolver. A minha obrigação é de restituir, devolver o carro emprestado. Isso é uma variação da obrigação de dar. Ainda aprofundando, ainda será direito das obrigações, toda vez também que alguém se comprometer a fazer alguma coisa. Então, eu vou dar um exemplo. Se eu contrato um pedreiro para fazer uma edícula nos fundos do quintal da minha casa, o direito das obrigações olha esse cenário e diz que o pedreiro é devedor de uma obrigação de fazer. Fazer a obrigação a meu benefício, a credora da obrigação. E ainda será direito das obrigações toda vez que alguém se comprometer a não fazer alguma coisa. Lembrando que obrigação de não fazer também é chamada de obrigação negativa. Então, prova da FGV. Quando um perfumista se compromete a não revelar a fórmula do perfume, ele passa a ser devedor de uma obrigação de não fazer. Obrigação negativa. Então, aprofundando, para que a gente possa entender as questões práticas da FGV, a gente deve compreender a palavra devedor no sentido técnico. Devedor, então, significa aquele que cumpre. É isso que significa a palavra devedor. E credor significa aquele que recebe o cumprimento da obrigação. Quando a gente for ler as provas da OAB, nós não podemos deixar de traduzir. Tem que sempre traduzir. A palavra devedor tem que vir na sua cabeça. Devedor, aquele que cumpre. Credor, aquele que recebe. Não dá para resolver as questões práticas sem a gente fazer esse tipo de tradução. Devedor é aquele que cumpre algum tipo de obrigação. Ele é devedor. E credor é aquele que recebe o cumprimento da obrigação. Então, vamos ver se você entendeu. Num contrato de compra e venda, o comprador tem alguma obrigação para cumprir?
Tem, né? Ele tem que pagar o preço. Logo, ele é um devedor? Sim, porque devedor é aquele que cumpre. Então, vamos lá. Quando o comprador deve pagar o valor da mercadoria que ele comprou, o direito das obrigações olha esse cenário e diz que o comprador é devedor da obrigação de dar dinheiro para o vendedor. Como é o vendedor que vai receber o dinheiro, ele é chamado de credor. Agora, o próprio comprador, nesse mesmo contrato de compra e venda, ele tem alguma coisa para receber? Tem, ele tem a mercadoria para receber. Então, esse vendedor, esse comprador, também é credor. Ele, comprador, vai receber a mercadoria. Ele, comprador, é credor da obrigação de receber a mercadoria. Ah, e o vendedor é devedor dessa obrigação de entregar a mercadoria? Sim. De novo, pessoal, pela última vez, devedor, portanto, vai significar aquele que cumpre e credor, aquele que recebe. Agora sim, a gente se capacita para responder as questões práticas da FGV. E dentro do direito das obrigações, é importante a gente compreender a noção de inadimplemento. E o que é inadimplemento? Inadimplemento significa a obrigação não foi cumprida na forma combinada. Isso é inadimplemento. A obrigação não foi cumprida na forma combinada. E de acordo com o Código Civil, existem dois tipos de inadimplemento. Existe o inadimplemento absoluto. E o que vem a ser o inadimplemento absoluto? Vamos tentar traduzir pelo nome? Inadimplemento. A obrigação não foi cumprida na forma combinada. E absoluto? E nunca será cumprida. O inadimplemento foi absoluto. Houve total inadimplemento. Portanto, a obrigação nunca será cumprida. Quando que ocorrerá o inadimplemento absoluto? Ocorrerá quando acontecer uma impossibilidade física da obrigação ser cumprida. Então, por exemplo, uma pessoa não anda bem de saúde, aí ela contrata um serviço de ambulância em casa. Um dia, essa pessoa começa a passar mal, liga para a empresa de ambulância, a empresa de ambulância leva 1h30 para chegar na casa dessa vítima. E aí, quando chega, a pessoa já não está mais viva. Ela não chega a tempo de salvar. A empresa de ambulância descumpriu o que foi combinado, inadimplemento, e nunca mais poderá cumprir por uma impossibilidade física. Logo, o inadimplemento foi absoluto. Ainda haverá inadimplemento absoluto quando a obrigação não é mais útil ao credor da obrigação. Ao credor da obrigação. Artigo 395, parágrafo único do Código Civil. Como assim a obrigação não é mais útil ao credor da obrigação? Lembre que credor é aquele que recebe? Não é mais, o cumprimento da obrigação não é mais útil para aquele que vai receber o cumprimento da obrigação. Como assim? Uma noiva contrata de um ateliê o vestido de noiva. Adianta o ateliê entregar o vestido de noiva uma semana depois do casamento? Não, porque a credora noiva, aquela que recebe o vestido que ela encomendou, ela só tem interesse em receber até o dia do casamento. Depois disso, não tem mais interesse. Depois disso, a obrigação não é mais útil ao credor da obrigação. Prova da OAB-FGV. Uma empresa, para festejar tantos anos da sua fundação, contrata de Brigadeiros Limitada docinhos para o dia do dia da festa. No dia da festa, Brigadeiros Limitada se atropela com tantas encomendas e não entrega os docinhos. 2 dias depois, Brigadeiros Limitada quer entregar docinhos na sede da empresa. Faz sentido isso? Não, né? Aí a prova da OAB nos perguntava que tipo de inadimplemento ocorreu. Ocorreu inadimplemento absoluto. E por quê? Porque a obrigação não é mais útil ao credor da obrigação. E ainda haverá inadimplemento absoluto quando se faz uma obrigação de não fazer. Lembrando que obrigação de não fazer também é chamada de obrigação negativa. Artigo 390 do Código Civil. E qual é o raciocínio do legislador? O raciocínio do legislador é o seguinte: como não se volta no tempo, quando alguém faz o que não poderia ter feito, o inadimplemento é absoluto. Exemplo da FGV de novo. A FGV dizia lá que o perfumista que tinha se comprometido a não revelar a fórmula do perfume para a concorrência, ele revela.
Ele fez o que ele não poderia ter feito. Inadimplemento foi absoluto? Sim, porque agora a empresa concorrente sabe a fórmula do perfume. Não se volta no tempo. Fez o que não poderia ter sido feito, inadimplemento absoluto. Ao lado do inadimplemento absoluto, vai existir o inadimplemento relativo. E o que vem a ser inadimplemento relativo? Significa inadimplemento. A obrigação não foi cumprida na forma combinada. E relativo. Mas ainda será cumprida. Por isso, o nome inadimplemento relativo. E o exemplo é aquele nosso boleto da contribuição de condomínio. Tenho que pagar o condomínio. Aí, no dia 5 é o vencimento do condomínio. Eu não pago. No dia 6, eu vejo aquele boleto que eu esqueci de pagar. Eu pratiquei inadimplemento? Sim. Eu não cumpri a obrigação na forma combinada, eu não paguei o boleto no dia do vencimento. Mas eu ainda tenho que pagar a contribuição de condomínio? Sim. Por isso, inadimplemento relativo. Agora, quando a gente atrasa um boleto da contribuição de condomínio, da escola, de alguma obrigação, a gente não fica feliz. Porque, além de ter que cumprir o valor da obrigação, ou seja, cumprir o valor do boleto, a gente ainda vai pagar juros de mora. A gente ainda vai pagar multa de mora. Por quê? Porque nós estaremos em mora. Inadimplemento relativo é mais conhecido pelo nome de mora. Prova da FGV, lembrem, estudamos isso durante o curso, a prova da FGV não vai dizer inadimplemento relativo. A prova da FGV vai trazer a expressão mora. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos lembrar como que faz questão prática primeira fase, de um jeito que a gente treinou em sala. Estou lendo aquele caso prático da FGV e tem devedor e credor naquela obrigação. E lembrando que a obrigação não é só de dinheiro, né? É a obrigação de entregar um carro, é a obrigação de entregar uma mercadoria. Direito das obrigações é bem mais profundo do que apenas devedor e credor de dinheiro. Estou vendo aquela situação, aquele caso prático, problema, em que tem devedor e credor e não é cumprido o que foi combinado. O enunciado está me dizendo isso. Não foi cumprido o que foi combinado. Por exemplo, fulano deveria entregar, Brigadeiros Limitada deveria entregar os brigadeiros e não entregou. Não foi cumprido o que foi combinado. Por exemplo, fulano tinha que devolver o carro no prazo de 5 dias e não devolveu. Não foi cumprido o que foi combinado. Não foi cumprido o que foi combinado é inadimplemento. A gente está fazendo a prova juntos. Não foi cumprido o que foi combinado é inadimplemento. Eu vou me perguntar qual tipo de inadimplemento ocorre. Se o inadimplemento foi absoluto ou se ele foi relativo. Agora, lembrando que a FGV não vai dizer inadimplemento relativo. Ela vai dizer mora. Então, vamos lá? Não foi cumprida a obrigação. Ou ocorreu inadimplemento absoluto ou está apenas em mora. Didaticamente, a gente fala que mora é demora. Há uma demora no cumprimento da obrigação, mas ela ainda será cumprido. Mora, demora. Então, olha só. Vamos verificar se a gente compreendeu. Quando a empresa de ambulância não chega a tempo de salvar, ela vai poder cumprir essa obrigação? Algum dia na vida? Não, né? O inadimplemento foi absoluto. Quando a prova da OAB nos diz que Brigadeiros Limitada não entrega os docinhos no dia da festa, quer entregar 2 dias depois da festa, adianta entregar? O credor da obrigação quer docinhos depois da festa? Não. O inadimplemento foi absoluto. Quando a FGV me diz que fulana pega o carro emprestado pelo prazo de 5 dias e não devolve, 7 dias depois ela ainda está com o carro, é inadimplemento absoluto ou é mora? Mora. Pense no caso na vida real. Direito civil é vida. Pense na vida real. Você pega um carro emprestado pelo prazo de 5 dias e não devolve, não precisa mais devolver? Claro que precisa. Logo, quando você descumpre o prazo para devolver, há um atraso no cumprimento da obrigação, mas você ainda tem que cumprir, você está praticando inadimplemento relativo. Ou seja, você está em mora. Essas são as 2 grandes diferenças entre o inadimplemento absoluto e o relativo. Um deles, a obrigação nunca será cumprida e no outro, vai ser cumprida. Sobre inadimplemento, a prova da FGV tem por perfil misturar esse tema de inadimplemento
com o tema de cláusula penal. Então, é muito comum misturar naquelas questões esses dois temas e é por isso que nós estudamos juntos esses dois temas. Então, nosso próximo tema de estudo, cláusula penal, ainda dentro do direito das obrigações. Bem, o que vem a ser cláusula penal? Cláusula penal está prevista dentro do Código Civil, do artigo 408 a 416. Cláusula penal, a cláusula penal tem sinônimos. Cláusula penal, e de novo estudamos em sala. Cláusula penal também é chamada de multa, multa contratual, multa no negócio, pena convencional e também ela existe quando a OAB nos diz as partes estipulam um valor ou percentual para a hipótese de inadimplemento. Atenção, e eu vou repetir. Quais são as expressões sinônimas de cláusula penal? Multa, multa contratual ou negocial. Pena convencional. E, por fim, a FGV diz para nós que as partes estipulam um valor ou percentual que incidirá na hipótese de inadimplemento. Pense comigo. Realmente, todas essas expressões realmente são sinônimas do Instituto Cláusula Penal. Multa contratual. A multa contratual é uma cláusula impondo uma penalidade, uma multa. Pena convencional é uma penalidade convencionada pelas partes, cláusula penal. E, por fim, as partes estipulam o valor ou percentual que incidirá na hipótese de inadimplemento. Cláusula penal também é uma penalidade imposta pelas partes naquele contrato. São todas efetivamente expressões sinônimas. Então, olha só, a FGV traz para mim naquele enunciado prático, literalmente ela escreve no enunciado cláusula penal. É o que a gente vai estudar agora? Sim. Multa contratual é o que a gente vai estudar agora? Sim. Pena convencional. Ou, por fim, e é isso que tem a FGV apresentado nas últimas provas de primeira fase, a FGV diz naquele contrato que as partes estipulam um valor ou percentual X para a hipótese de inadimplemento. Tudo isso é o que a gente vai estudar agora. Tudo isso é cláusula penal. Quantos tipos de inadimplemento o Código Civil fez previsão? 2 tipos. Quantos tipos de cláusula penal o Código Civil fez previsão? 2 tipos também, porque é uma cláusula penal para cada tipo de inadimplemento. Cláusula penal. E a gente vai começar pela primeira cláusula penal, aquela que a gente mais conhece na vida real. Cláusula penal moratória. Cláusula penal moratória. Ela incide quando houver mora. Cláusula penal moratória, ela incide quando houver mora. O que significa mora mesmo? A obrigação não foi cumprida na forma combinada, mas ainda será cumprida. Ou seja, há uma demora no cumprimento, mas eu ainda vou cumprir. Ou seja, é inadimplemento relativo. Pessoal, de novo, o nosso boleto. Se eu não pago a contribuição de condomínio no dia 5, eu ainda tenho que cumprir? Tenho. E você já reparou no seu boleto que está escrito assim, ó, multa moratória? Às vezes o boleto está escrito assim, multa por atraso. O que esse boleto está dizendo? Esse boleto está dizendo que existe uma cláusula penal moratória. Então, gente, olha só, a gente vê cláusula penal moratória muito mais vezes na vida real do que a gente pode imaginar, né? É que os boletos não trazem a expressão técnica, trazem a expressão na tradução. Cláusula penal não é uma cláusula impondo uma penalidade? Multa por atraso. Cláusula penal moratória. Mora é demora, é atraso. Multa por atraso. Cláusula penal moratória. Nas relações de consumo, qual é o limite dessa cláusula penal? 2%. É o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor. Então, olha só. Se eu tenho o boleto da academia para pagar, o boleto da escola para pagar, é relação de consumo? Sim. Qual é o valor máximo que pode ter, então, a multa por atraso? A cláusula penal moratória? 2%. O Código Civil diz,
Na contribuição de condomínio, o limite da multa também deve ser 2%. É o artigo 1336 do Código Civil. A contribuição de condomínio também tem que ter multa no máximo de 2%. Então, você aproveita e dá uma olhadinha nos boletos se você mora em condomínio, né? Se o condomínio está respeitando o limite da lei de 2%. Agora, para as demais relações cíveis, o Código Civil não